Fala galera do Coluna do Fla, eu sou a Letícia Marques, repórter aqui do canal, e hoje eu estou aqui com uma entrevista muito especial. Dessa vez o convidado é o Fábio Matias, o técnico do Sub-20 do Flamengo. Para quem acompanha a base, que eu sei que vocês sempre estão ligados, o Coluna do Fla também, ele comanda a melhor base do país, digamos assim, né? A gente sabe como é que o Flamengo tem muitos craques na base. Vamos bater um papo muito legal sobre esse assunto. Mas antes disso, eu quero que você deixe o like, compartilhe aí a live com todo mundo, é muito importante. Deixa seu comentário também. E Fábio, muito obrigada pela disponibilidade. Queria te dar boas-vindas aqui, dizer que o canal está sempre aberto. E é isso, é sempre um prazer receber qualquer convidado aqui, principalmente você, que a gente já bateu um papinho no início, assim que você chegou, né, no Flamengo. Te enviei uma mensagem para a gente conversar um pouco. E hoje, finalmente, 4 meses depois do seu trabalho, a gente consegue formalizar esse papo aqui para toda a nação rubro-negra. Um prazer imenso, né, estar falando com vocês, ainda mais um canal assim como o trabalho que vocês fazem. Acho importante isso também em relação à questão de base, principalmente desse acompanhamento. Uma das coisas importantes que os clubes, né, cada dia mais têm dado uma atenção muito grande, e a imprensa, principalmente, né, ela tem acompanhado muito mais. Então, estou muito feliz hoje de poder estar aqui com vocês. Então, para quem não tá tão ligado assim, o Fábio, ele é o técnico do Sub-20, ele chegou ao Flamengo no final de julho, né? A gente estava batendo um papo, começou o trabalho na última semana de julho, então tem pela frente aí agosto, setembro, outubro e já agora esse finalzinho de novembro, entrando em dezembro. Ele chegou ao Flamengo após uma passagem vitoriosa no Internacional, foi campeão da Copinha na temporada de 2020, e uma das coisas que eu quero saber é justamente isso, Fábio. Boa parte dos profissionais que chegam ao Flamengo, né, ficam encantados com a estrutura do clube, né, que fez uma reformulação aí maravilhosa. O CT Ninho do Urubu é um dos maiores aí da América Latina. E na categoria de base, eu queria saber se para você também tem essa diferença, também tem essa estrutura assim bem absurda como a gente vê no profissional. Acho que a colocação que você fez, Letícia, ela é muito válida, né? Hoje, o que o Flamengo tem hoje para proporcionar em relação a termos de base, em termos de estrutura, em termos de condições, hoje, ele é uma referência hoje na América Latina e talvez uma referência mundial. Então, esse foi um dos pontos da minha chegada, quando eu tive a oportunidade de pisar aqui dentro. Até então, eu não conhecia essa estrutura pela parte interior dela, né? Me impressionou muito, né? As condições, em relação às questões dos setores, das áreas, a capacidade que o clube tem de dar esse suporte desde as categorias menores. Fiquei muito impressionado com isso, desde a sub-10, 11, 12, 13, 14, você ter toda essa estrutura voltada para esse processo de desenvolvimento e formação, né, dos atletas. Então foi algo assim que me impressionou bastante, principalmente nesse início da minha chegada aqui. Não, com certeza. É o diferencial hoje no Flamengo, eu acho que é essa estrutura que vem desde a base, né? Eles vêm fazendo um trabalho muito forte nos atletas, principalmente naqueles atletas que a gente olha já com mais carinho, né? A gente sabe que em cada categoria tem aqueles que são os destaques e aí eles recebem realmente um acompanhamento. Como eu falei, o Fábio veio do Internacional, foi campeão na Copinha Sub-20. Então assim, Fábio, você vem de um grande clube, tem um grande apelo também no território nacional, mas assim, a torcida do Flamengo é diferente. Queria saber como é que você lidou um pouquinho com essa possível pressão, né, de dirigir o que provavelmente, como eu falei no início, é a maior base assim, do país, uma base que vem vitoriosa, né? 2020 ganhou praticamente tudo, esse ano sub-17 também. Então, assim, como você lida com essa pressão? Porque, assim, o Internacional talvez não tivesse tanta pressão da torcida. O Flamengo, a maior nação daqui do futebol brasileiro, quiçá, assim, da América do Sul e do mundo. Queria saber como é que vem essa pressão para você assumir esse cargo tão importante, principalmente na categoria sub-20, que é o diferencial para o atleta chegar ao profissional. Acredito muito que isso aí faz parte do processo de um clube do tamanho do Flamengo, né? Você ter essa visibilidade, né? Eu chamo muito isso, né? Essa leitura em relação a essa construção que a imprensa tem, que as torcidas têm, que as pessoas têm, essa visão, né? De enxergar o Flamengo e os atletas do Flamengo como atletas daqui a pouco potenciais a nível de seleção brasileira, atletas que daqui a pouco, quando chegarem nas idades mais velhas, possam estar na seleção brasileira principal também. Então, acho que esse
é um dos pontos, né, que faz o Flamengo ser diferente em termos de base, em termos de formação, em termos de estrutura, em termos de condições também que se dá aos profissionais aqui. Então é um desafio, mas esses desafios eu acho que dentro da carreira nossa como treinador, eles são pertinentes. Eu tive a oportunidade de ficar praticamente 7 anos no Rio Grande do Sul, tá? Para quem não sabe, eu não sou gaúcho, tá bom? Então todo mundo acha que eu sou gaúcho, até quando eu cheguei... Peguei bastante. Quando cheguei aqui no Flamengo, ganhei a mateira, ganhei a erva mate e tudo, mas então são questões culturais, né? Lá no Sul, essa questão internacional foi um clube, para mim, né, que me propagou para o cenário a nível nacional, tá? Do futebol. Ali, pela questão da estrutura também, pela questão do trabalho, pela questão das condições que o clube também tem. É um clube que também é uma referência em termos de formação. Mas, a partir do momento que você vem para o centro, né, eu chamo sempre de centro do país, onde você tem o Flamengo, e quando você vai no Nordeste, quando você vai no Centro-Sul, quando você viaja, a gente viaja muito também, né, com a base, você vê o apelo e a importância que o Flamengo tem a nível nacional, em termos de torcida, né? Que você ir com o seu clube, e foi o que aconteceu agora nesse brasileiro, nesses locais que a gente foi, e todos os lugares que a gente pisava, você via muitos torcedores do Flamengo. Era aquela criança, aquela família que estava dentro do elevador, daí você olhava pro menininho lá em Fortaleza, por exemplo, com uma camisa do Flamengo, entendeu? Então isso eu acho que tem mostra o tamanho e a importância, né, desse desafio também, de estar à frente do comando da Sub-20 do Flamengo. Agora uma pergunta simples. Como foi a decisão de aceitar a proposta do Flamengo? Foi fácil? Você titubeou? Como é que foi esse processo? Acho que todo profissional, Letícia, ele tem que entender o tempo dele em cada lugar, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que interpretar. Como eu falei, eu sou muito grato ao Internacional. É um clube que me acolheu, acolheu minha família, né, durante todo esse período. Mas, em determinado tempo na parte profissional, a gente tem que também entender as questões de processo, os tempos de cada trabalho, às vezes eles têm término, né? E quando surgiu essa oportunidade do Flamengo, era algo que eu não esperava, tá? Confesso para você. Veio a mim essa questão. Pô, eu vou trabalhar, teoricamente, hoje, né, no maior clube a nível nacional, hoje, em termos de representatividade que o Flamengo tem. Eu vou retornar para o centro de São Paulo, eu vou ter a oportunidade de trabalhar com jogadores, né? A gente trabalhava com jogadores de alto nível no Internacional também, mas vou trabalhar aqui com jogadores que tem uma perspectiva para o desafio do treinador, é uma outra característica de jogo, né? Não é característica de jogo que eu falo em relação ao Rio Grande do Sul, em relação a Flamengo, não o que eu penso. O que eu penso em relação de termos de futebol lá no Internacional, eu consegui aplicar. Jogo de proposição, um jogo com um controle de jogo, um jogo ofensivo, eu consegui fazer tudo isso lá, né? E aí, estando no Flamengo e sabendo que o Flamengo em si é o time que gosta de jogar com a bola, né? Adora jogar, adora ter um jogo gostoso, prazeroso para o torcedor, esse foi um dos pontos também que fez com que eu viesse para cá. Que bate-se muito com aquilo que eu acredito dentro do futebol em relação ao jogador, né? É a que a gente chama da cultura do jogador brasileiro, e a gente tem esquecido um pouco disso, às vezes, né? O jogador brasileiro é o jogador técnico, é o jogador que tem qualidade, é o jogador que vai fazer um drible, que vai fazer uma jogada, às vezes, uma jogada que ninguém imagina que aconteça dentro do jogo. Então, isso o Flamengo tem. Tem jogadores que têm essa capacidade. Então, isso foi os vários pontos, né, que fez com que o Fábio Mathias tomasse a decisão, saísse do Rio Grande do Sul com a sua família inteira e trouxesse também sua família para cá para fazer um grande desafio aqui e objetivar um grande trabalho também em termos de formação, tá, Letícia? A gente tem que sempre prezar isso. A questão de títulos, ela vem de arrasto, mas principalmente a questão de formação e desenvolvimento de jogadores, para o profissional, para a equipe do Flamengo, etc. Acho que esse é o ponto principal que a gente sempre tem que frisar. Não, com certeza. Já que você falou de formação, eu vou trazer 3 nomes aqui para a gente falar um pouquinho, né? Porque você tem atletas como o Yuri, o Gabriel Barros e também o Thiago Fernandes, que encerram nesse momento o ciclo no Sub-20. E eu queria saber como você vê esse processo de formação deles e se eles têm totais condições de agregar a equipe principal do Flamengo, já que eles não podem mais atuar ali no Sub-20.
Eu, como treinador, sempre, Letícia, eu evito um pouco falar de nomes, tá? De atletas. Isso é uma coisa muito mais particular, muito mais pessoal, né? Em relação a isso. Então, sempre quando você perguntar algumas questões para mim, fulano de tal, ciclano, beltrano tal, provavelmente eu não vou responder. Por quê? Porque é uma questão muito assim particular em relação ao clube. O clube traça todo um plano, né, em relação aos atletas. Então, quando você tem um plano dentro dos atletas, esse plano ele pode ser para a equipe profissional, ele pode ser para o processo daqui a pouco externo dentro do clube, para depois o jogador voltar, né? E assim, o que eu sempre falo, tá, Letícia? Isso é uma coisa que ficou muito clara para mim nesse período aqui no Flamengo. O jogador que tem a oportunidade de jogar na Sub-20 do Flamengo, automaticamente ele já é um atleta profissional. Tá? Ele já conseguiu esse objetivo dentro da carreira. Porque qualquer outro clube, qualquer outro lugar, ou mesmo também, vai absorver esse atleta. Agora, o nível que esse atleta vai chegar, isso é uma definição que o próprio atleta vai dar para a carreira dele. Eu sempre falo isso, estando aqui hoje no Flamengo, né? Então essa é a minha visão hoje que eu tenho em relação a esse processo. Então, Letícia, eu vou dar um gato em você, eu não vou comentar muito a respeito dos atletas, dos jogadores também, tá? Prefiro não comentar a respeito. Não, tudo bem, sem problema nenhum, o bate-papo tá muito bom. Vou relevar esse gato aí que você me deu, mas eu vou citar outros atletas que já passaram pelo Flamengo, né? O Flamengo vem de uma base, como eu falei, excepcional, que revela atletas para o mundo inteiro, principalmente que ganham destaque no futebol europeu, né? Mais recente a gente teve o Vinícius Júnior, o Paquetá, que estão na seleção brasileira, e também o Renier, que foi uma das maiores vendas do Flamengo para o futebol europeu. E eles saíram da base do Flamengo com esse destaque já lá para a Europa, e hoje destaque aí na seleção. Vinícius Júnior e o Paquetá, uma das peças principais, eu diria, da seleção do Tite nesse momento. E Fábio, como é assumir essa responsabilidade de dar sequência de um trabalho de tanto sucesso, né? Já que esses atletas do Flamengo já estão com o nome aí no mundo inteiro. Acho que esse é o grande desafio, né, Letícia? Acho que isso que move a gente, às vezes, no meu caso, né, de fazer uma troca num clube onde estava teoricamente estabilizado. Eu tinha uma proporção também em relação ao trabalho muito boa, uma aceitação muito boa também por parte da torcida, principalmente do Internacional, por parte das pessoas ali também internamente. Então, como eu falei para você, em alguns momentos nós treinadores precisamos de desafios também, de ter sequência em relação a processo, carreira, e foi isso que me moveu, esse tamanho do Flamengo em relação a termos de jogadores. Você falou 3 jogadores ali que são teoricamente fantásticos, né, dentro da condição. O Vinícius, eu tenho a oportunidade, uma das minhas convocações para a seleção brasileira de base, eu trabalhar com ele. É um jogador refinado, jogador diferenciado. Então, assim, quando você fala desse perfil dos jogadores, é o que a gente espera do Flamengo, né? De sempre ter jogadores com esse perfil. Eu acompanho, eu sou um pouquinho assim, eu gosto de acompanhar as menores, gosto de saber quem são os destaques da 14, da 13, da 15, da 12. E nesse curto período agora ainda de Flamengo, aos poucos eu estou tentando observar isso, acompanhar um pouquinho, ver, porque isso é importante, Letícia. Nós que somos treinadores hoje, a gente tem que ter um mapeamento dos jogadores que são destaque das categorias aqui internas, porque daqui a pouco os jogadores vão estar com a gente, ou no júnior, ou mesmo daqui a pouco, mais lá na frente, daqui a alguns anos, no profissional. Então é esse desafio que move a gente, ter esses jogadores dentro do Flamengo e saber que um dia a gente vai ter essa oportunidade de trabalhar. Por quê? Letícia, a gente é ferramenta para ajudar esses guris. Nós somos uma ferramenta de auxílio para eles atingirem o sonho deles. Nós não podemos ser o centro das atenções. Eu sempre falo isso. Eu acho que esse é o desafio de estar no Flamengo hoje. É um desafio enorme, e aceitar foi o que eu falei. Por isso que eu te perguntei como foi essa decisão de aceitar, né? E a adaptação com a família, já que você citou que trouxe todo mundo, tá tudo bem, tá todo mundo tranquilo por aqui, todo mundo adaptado ao vermelho e preto? Ótimo, minha esposa tá maravilhada com essa questão do Flamengo, a gente tá morando numa região muito boa, ela gosta de calor, então bateu muito com do sul lá, a gente enfrentou vários frios intensos em relação ao trabalho, eu gosto mais do frio, tá? Mas assim, em relação à questão de adaptação da família, ela tá adorando, meus 2 filhos também estão adorando, é muito fácil, né? E a receptividade que o carioca tem, assim, eu tô achando assim uma coisa absurda, né? Todo lugar que você vai, com as pessoas que você conversa, precisa de alguma informação, precisa de alguma coisa, as pessoas estão sempre solícitas a te responder, né? Então isso é uma coisa assim que fez a gente se sentir em casa muito rapidamente. Não, que bom, esse é um processo importante também, né? Toda a adaptação do ciclo familiar de alguém que muda de local de trabalho
é realmente necessário para até dar uma continuidade melhor ao próprio trabalho, né? Como você falou, que bom que o Carioca te recebeu super bem, ainda mais no Flamengo, né? Que você deve encontrar alguém de Flamengo, de vermelho e preto, por aí pelo Rio de Janeiro toda hora. Falo por aí porque, para quem não sabe, já estou no Uruguai, estou aqui em Montevidéu desde sábado para a cobertura do Flamengo na Libertadores. Mas voltando ao bate-papo, Fábio, eu quero saber um pouquinho da temporada do Flamengo. O Flamengo não conquistou os títulos que, digamos, eram esperados, assim, mas fez boas campanhas nessa temporada de 2021. Queria saber o que você tira de positivo desse seu início de trabalho, assim, né, respondendo mais pela sua parte. O que você pode destacar de positivo e o que você acha que poderia ter sido melhor um pouquinho? A gente teve a questão da Taça Guanabara, no primeiro momento, ali, logo da minha chegada. A gente foi finalista do campeonato estadual, né? A gente conquistou a vaga da Copa do Brasil, é importante frisar isso para o torcedor, que esse ano, infelizmente, o Flamengo acabou não participando, que é uma competição que te enche o calendário já no primeiro semestre, uma competição muito boa. Eu disputei com o Internacional esse ano, fui até a semifinal dessa competição. A gente fez uma ótima primeira fase brasileiro, a gente conseguiu terminar, né, ali na primeira fase brasileiro como a líder da competição, fazendo ótimos jogos, jogando muito bem em vários jogos ali. A gente foi pro mata-mata, teve um clássico ali com o Vasco, a gente conseguiu fazer também 2 bons jogos. Com o São Paulo nós fizemos 2 jogos muito bons, para quem assistiu, principalmente, tá? Um volume de jogo muito alto. Em alguns momentos, algum detalhe, como às vezes o mapeamento de área ofensivo, faltou a gente finalizar um pouco mais, ter uma capacidade decisiva um pouco mais no último terço de campo. Mas assim, acho que a meta grande do Flamengo é sempre buscar os títulos na base e estar sempre no mínimo nas semifinais de cada competição, ou no mínimo nas finais. Então esse é o objetivo, para mim, em relação à competição, nós atingimos, né? E aí é um processo também de adaptação, em termos dos atletas, em termos do Fábio, em termos de comissão técnica. Então, tudo isso a gente tem que relevar um pouco nesse primeiro momento, né? Hoje eu já consigo ter um mapeamento de todos os atletas que estão comigo na Sub-20. Eu consigo ter um mapeamento aqui de como o processo funciona, né? Com as comissões, com as pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, acho que no primeiro momento, para uma chegada, né? Como foi a chegada nossa, e gerou muita expectativa também, Letícia, na competição, principalmente do brasileiro, pela campanha que a gente fez, pelos jogos que a gente fez. Então, assim, eu pegando e fazendo uma avaliação, eu fico muito feliz, porque a equipe nossa, ela jogou bem. Ela jogou de uma forma ofensiva, ela jogou de uma forma alegre, ela jogou de uma forma organizada. A gente conseguiu aliar isso, a organização nossa como equipe, e jogar de uma forma alegre, de uma forma gostosa para quem assistiu, né? E a gente conversa com muitos profissionais. Voltei ontem da licença A da CBF, finalizei ela em Águas de Lindóia ali, interior de São Paulo. E todas as pessoas que a gente conversa, vários treinadores, preparadores físicos, pessoas, gestores, todas as pessoas elogiando muito esse processo. Falando, pô, era gostoso de ver o time jogar, era prazeroso de ver o time jogar. Então acho que isso é um dos pontos principais que a equipe do Flamengo Sub-20 e as outras equipes nossas têm como característica, né? E a nossa Sub-20 tem que ter isso. Então para mim acho que foi um ano muito bom, um ano muito proveitoso em relação ao objetivo e tá dentro daquilo que o Flamengo espera também em relação ao Sub-20. Então, já projetando a temporada de 2022, queria saber como anda esse planejamento, né? Já está em andamento essa parte do iniciozinho da temporada de 2022, a gente encerra agora já 2021 praticamente, novembro, 2022 batendo na porta. Eu queria saber como está essa ambição do Flamengo para a temporada de 2022 e o que os torcedores podem esperar da equipe sub-20. A ambição, ela é sempre alta, né, Letícia? Você tem uma Copa São Paulo, você pode ter um estadual também daqui a pouco, que alguns desses atletas vão aparecer na questão do estadual. Você tem, como eu falei anteriormente, já no início do ano, a partir de março, a Copa do Brasil. Esse ano o Flamengo não disputou. Então você tem um leque de competições ali, que o Flamengo tem que ter sim essa ambição de chegar, pelo menos, às finais, ser campeão. A questão de você ir mais longe possível na competição na base, sabe por que isso é importante? Porque mais vezes você consegue mostrar o teu atleta, mais vezes você consegue dar jogos para esses atletas, né? A gente chegou, por exemplo, no final da primeira fase do Brasileiro, com 2 jogos de antecedência já com a classificação garantida. E aí a gente conseguiu fazer algo que é muito importante dentro de base, dar minutagem. A gente fez jogos com outros meninos que ainda não tinham tido a oportunidade de jogar. E muitas vezes não tem esse tempo, né? Porque a base acaba sendo mais corrida. Então, assim, quando você ganha esses 2 jogos, como você falou, que já estava classificado, é importante que você consegue rodar o time, né?
coisa que às vezes nem no profissional dá tempo. E quando você consegue fazer isso na base, acredito que deve ser sensacional mesmo. A sensação até de ajudar os atletas, né, que entram em campos mais vezes e ficam mais minutos e revezam também mais. E aí uma visibilidade maior para todo mundo, né, todo o elenco. Perfeito. A Sub-20 ela tem uma característica muito peculiar, tá, Letícia? Ela tem que servir o profissional, a gente serve o profissional, tá? Nos coletivos, nos treinos, tudo. A gente joga igual ao profissional, número de jogos, tá? Hoje, se você pegar hoje o balizamento, agora mais o ano que vem a Copa do Brasil ainda, tá? Vai ter mais a Copa do Brasil ainda. Então você vai ter um número de jogos muito parecido com o que o profissional tem hoje, né? Em termos de competição. Então ela tem uma característica. E além disso, você tem uma outra característica, você tem 3 anos de categoria dentro de uma. Então a gente tem o Sub-20A e a gente tem o Sub-20B. Então o Sub-20B é o que nos dá suporte. O Sub-20B é a categoria que desenvolve os jogadores. E nós, na Sub-20A, a gente trabalha com aqueles atletas que já estão performando e próximo do profissional. Que possam ser os atletas que possam estar no profissional nosso. Então esse é o processo, um processo muito claro, um processo muito interessante em relação de base. E como você falou, o que espera do ano que vem? Sim, a gente espera sempre estar na primeira linha, aquela linha de frente ali, como principal ou uma das principais equipes a nível nacional em termos de Sub-20. Qual a competição você mais gosta de disputar no Sub-20? São competições diferentes, Letícia. A Copa São Paulo é uma competição que, por não ter estadual muitas vezes, ela dá muita visibilidade. Eu venho de 3 Copas São Paulo consecutivas. Uma com o Internacional, eu fui eliminado nos pênaltis pelo São Paulo do Jardine, naquela época lá. Até a semifinal, tá? A gente fez uma campanha maravilhosa. No outro ano, quando eu estava no Figueirense, a gente eliminou Palmeiras, inclusive Flamengo. Naquele ano, a gente foi até as quartas de final da competição. E depois, na outra competição, acabei sendo campeão com a equipe internacional. Então, é uma competição que te dá muita visibilidade. Copa do Brasil é uma competição de mata-mata, tem uma característica diferente. Campeonato Brasileiro já é uma competição de regularidade, porque você tem uma sequência de jogos. Então, toda essa variabilidade, Letícia, de tipos de competição é importante para o atleta de base. A Copa São Paulo você joga em janeiro, campos às vezes, cidades às vezes, campos às vezes que não são tão bons, tem frente adversários, às vezes do Nordeste, adversários que você não conhece. Quando chega ali a partir da segunda fase, começa a pegar os clubes grandes, você pega uma coisa que eu acho muito importante, e acho que e agora no ano que vem nós vamos ter na Copa São Paulo novamente o público, tá? Eu fiz jogo contra Corinthians, por exemplo, na Copa São Paulo com 30 mil pessoas. Eu fiz jogo contra o Santos, por exemplo, com 20 mil. Eu fiz jogo contra o São Paulo com 15, 20 mil pessoas. Né? Então, quando você joga, muitas vezes, com os clubes paulistas ali, e hoje, estando no Flamengo, eu sei que quando eu jogar uma Copa São Paulo, eu vou ter a presença do torcedor do Flamengo também. Coisa que, às vezes, né, no Internacional, pela distância e tal, tudo, às vezes tinha-se, mas tinha-se menos. Então, aqui no centro do Grande Copa São Paulo, possivelmente a gente vai ter a presença do torcedor do Flamengo, né? Então, são competições diferentes, Letícia. Não é que o Fábio gosta mais de jogar. Eu tenho minha preferência, mas é a competição que é mais importante para o atleta em si, em termos de formação. Então é importante essa variabilidade, né, de competição. E mais o Carioca, tá? Tem mais o Campeonato Carioca, que é diferente também. Não, é quase o calendário do profissional, como você falou. Eles não param nenhum minuto nunca, não tem um descanso. Não, eu perguntei só sobre a título de curiosidade mesmo, porque assim, apesar de eu acompanhar tudo, a minha competição preferida é a Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que mata-mata é um torneio diferente, chama sempre atenção. E aí eu sempre procuro saber qual competição ou o treinador ou até o atleta gosta de jogar, e o jornalista também de acompanhar. Fábio, você já comentou que tem que olhar, o técnico do Sub-20 é muito importante porque ele olha para toda a base que vem antes, né? Você tenta acompanhar desde o Sub-14, assim, principalmente quem são os destaques principais, assim, de cada categoria. E eu acho que hoje, para quem acompanha a base do Flamengo, todo mundo sabe de 2 nomes, né? Matheus Gonçalves e o Matheus França também, né? Que são os principais nomes aí do Sub-17. E o França já está sendo incluído em algumas atividades do Sub-20. Eu queria saber se você acompanha, de fato, esses meninos e o que você destaca de diferencial entre eles, né? Essa geração de Matheus aí que está dominando esse Sub-17 do Flamengo. Acho que toda a geração que conquista o que a Sub-17 conquistou, né, e tem o mérito dos jogadores, mas o mérito muito forte também da comissão técnica, né, o Mário Jorge também um treinador, assim, excepcional, a gente conversa diariamente aqui, troca ideias, troca informações, então, assim, toda a geração
competição ela gera uma expectativa muito grande, né? Principalmente em relação ao torcedor. Mas a gente tem que entender que esses meninos ainda são alguns sub-17, sub-16. O percalço do futebol ele é muito complexo, é muito complicado. Mas são meninos que são talentosos. Como eu falei para você anteriormente ali, são meninos que são talentosos. E o talento, ele tem que estar presente dentro do contexto do jogo, né? De futebol, das categorias de base e tudo. Então, assim, gera uma expectativa, como eu falei, né? No Brasileiro Sub-20, pela campanha que a gente fez na primeira fase, gerou uma expectativa de chegar e ser campeão em relação a isso. Mas isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de certo cuidado em relação a isso também. Entendeu, Letícia? Porque quando você gera demasiadamente expectativas em relação aos jogadores, nesse processo também, você pode também atrapalhar um pouco a questão mental dele, né? Ele tem que estar um pouco deslocado em relação, vislumbrado, e a gente trabalha muitos anos com base, Letícia. Então, quanto mais a gente conseguir, né, deixar esse menino pé no chão, entender que o processo é o processo do campo, que é o principal, o processo de trabalho, que é o principal, o processo de se figurar na equipe sub-20, ou o processo daqui a pouco de estar algumas vezes no profissional. Esse é um processo que o atleta em si, ele tem que estar mentalmente muito equilibrado. E é isso que nós aqui internamente, a gente tenta dar essas condições para eles, entendeu? Mesmo às vezes sendo difícil, né, porque acaba, né, tendo todo um glamour já em atletas de base, a gente sabe que isso é normal também hoje, é importante também isso, mas daí é um equilíbrio que a gente tem que ter em relação a esses atletas também. Sempre deixar eles focados dentro do objetivo deles, para não se perder. Eu tô desde 2008 trabalhando com base, tá? Como treinador. Sub-20, eu tô no meu quinto ano de sub-20. Então a gente vê muitos atletas que se perdem nesse caminho, né? Atletas que são talentosíssimos. Então, isso que a gente tem que ter um certo equilíbrio, que eu falo. Equilíbrio em relação aos atletas, equilíbrio em relação ao processo, equilíbrio em relação também ao que se espera deles também. Mas são atletas talentosíssimos. Não, imagino, porque é um deslumbre, né? Principalmente quando já começa a pisar ali no profissional. Então, tem que ter toda uma base, digamos assim, acompanhamento da comissão técnica, familiar também, que eu acho que é muito importante manter o pé no chão dos jogadores. Então, assim, eu acho que o Flamengo vem fazendo um processo muito bom, principalmente nesses nomes que já vão chegar no profissional. Mais recente, a gente pode citar o Natan, que hoje está no Red Bull Bragantino. Foi um dos atletas que o Flamengo fez um acompanhamento desde sempre, principalmente aqueles, porque era um destaque da base, né? Então, assim, o Flamengo olha com muito carinho desses nomes que você já tem, digamos, um pouquinho mais de certeza de que pode dar algum fruto ao clube, então já olha um pouco diferente. Aquela mão que apareceu aqui foi meu preparador físico, tá, Letícia? Que chegou aqui na sala aqui, nós estamos aqui no centro de treinamento, na nossa sala aqui, tá? Prestes a dar um treinamento daqui a pouco. Tá bom? Não, só para você, o pessoal que está assistindo aí, não se assustar com aquela mãozinha que apareceu aqui, tá bom? Parece até aquela mãozinha, não sei se você chegou a ver o vídeo do Flamengo no Aeroflá, que entra uma mão por cima do ônibus, você viu um torcedor? Ele consegue entrar. Eu vi. Assim, me lembrou muito essa cena, já que você falou, tive a oportunidade de falar. Fábio, eu tenho uma curiosidade, assim, porque você falou ao longo da entrevista muito sobre a formação do estilo de jogo, né, da equipe, principalmente porque o profissional tem um estilo de jogo, o sub-20 pode se adaptar a isso. Eu queria saber se você vê, não só no Flamengo, mas assim, um clube de grande porte, vou trazer o Barcelona, por exemplo, que joga da mesma forma, desde as categorias de base até o profissional. Você vê, não é fácil essa implementação desse trabalho, mas você acha que é um diferencial? O clube hoje, o Flamengo, ele tem um caderno metodológico, tá? Ele tem isso aí, tem isso escrito, né? Então, assim, eu acho que o principal que a gente tem que ter em relação a processo, em relação a entendimento, é o comportamento individual do jogador, né? O processo de jogar no Flamengo, por exemplo, a gente sabe que vai ser uma equipe que sempre vai querer a bola, sempre vai ter a bola, sempre vai buscar o gol adversário. Então, isso são características que o Flamengo tem dentro da sua base, dentro da sua estrutura, e já são implementadas desde as categorias menores. Um jogo intenso, um jogo agressivo, um jogo de último quarto do campo, a coragem que o jogador do Flamengo tem de jogar. Pode estar ganhando, pode estar perdendo. Então, são comportamentos que os jogadores do Flamengo têm que ter. E hoje são comportamentos que fazem muita diferença. Não é só o perfil técnico. O menino é talentoso, tá? Mas talentoso, ele tem que aplicar esse talento. Como que ele aplica esse talento? Entendeu? Dentro do campo. Porque muitas vezes a gente vê muitos jogadores talentosos que quando você coloca ele nos jogos mais difíceis ou decisivos, ele não corresponde. Entendeu? Então, isso é uma cultura que o clube já tem implementado aqui dentro.
né? De ter esse jogo prazeroso, esse jogo intenso, esse jogo gostoso para quem assiste. Então isso culturalmente do Flamengo, isso já é implementado, isso já se tem aqui. A forma de jogar, estrutura, desenho, isso é peculiar de acordo com as características dos jogadores que você tem em mãos. Mas a forma de jogar, a ideia de jogar, cara, ela tem que estar muito visível para quem assiste os jogos. E isso que o Flamengo tem. A ideia dessa forma que eu falei anteriormente: proposição, intenso, agressivo, criativo, tá? Isso são coisas que as equipes do Flamengo elas têm dentro da sua essência, dentro do processo. Característica do clube, né? Não, com certeza. É justamente por isso, porque eu acho muito legal essa unificação, né? O padrão de jogo que vem desde a base até o profissional. Você falou muito sobre a parte individual dos atletas. O quanto você vê a importância de um acompanhamento, talvez psicológico mesmo, assim, um psicólogo, toda essa formação, principalmente dos atletas de base, que muitas vezes, quando vira a chave, tem aquele deslumbre, né? Por conta da visibilidade. Quanto você vê, quanto importante para você é essa parte psicológica da equipe? A gente tem um serviço muito bom, tanto de serviço social quanto psicologia, que acompanha os atletas, é um trabalho muito bom. Eu acho que tem feito muita diferença, tá, Letícia? Muita diferença, tá? Esse acompanhamento. A gente tem que entender o atleta de hoje, não é o atleta de 10 anos atrás. O adolescente de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás, tá? Eu tô com 42 anos, então a minha adolescência foi de um jeito, a adolescência tua foi de outro, né, Letícia? Com certeza é mais nova que eu. A adolescência desses meninos agora, nesse momento, também. Então a gente tem que entender isso. E para isso a gente tem que estar atento também, né, ao que está acontecendo ao redor. Então essa questão mental hoje ela é fundamental para o sucesso do atleta, como eu falei para você. O atleta que está hoje no Flamengo, na Sub-20, teoricamente, ele já é um atleta profissional. Agora a pergunta que eu faço, qual o nível que ele vai jogar? O nível que vai jogar vai ter muito relação dessa questão mental, da força mental, do que ele vai produzir, do que ele vai conseguir, essas questões externas, né? O Rio de Janeiro é uma cidade muito prazerosa também, né? Para quem mora aqui, tem muitas coisas gostosas na cidade para os meninos aproveitarem. Então, isso aí que vai fazer muita diferença nesse processo aí. Então, essa questão psicológica, ela tem. Ele tem a Michele, que trabalha com a gente aqui, que está muito atenta a isso. A gente tem um setor de psicologia aqui, tem a Duda também na Sub-17, então o setor de psicologia top, hoje a nível nacional. Então, o clube está muito atento também em relação a isso, também para dar esse suporte, para dar esse respaldo também. Não, então ótimo. Ó, para finalizar, porque eu sei que você tem treinamento daqui a pouquinho, queria fazer uma pergunta sobre você mesmo, Fábio. Você hoje é considerado um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, né, da categoria de base do país. Então, assim, é um tamanho muito grande. Eu queria saber se está nos seus planos se tornar treinador do futebol profissional e quem sabe aí, né, já que você está no Flamengo, quem sabe um dia assumir a equipe principal do Flamengo. Quais são os seus planos assim para o futuro? Eu venho assim de um processo de... Eu tentei ser atleta de futebol, não consegui. Com 20 para 21 já iniciei trabalhando no futebol, tá? E passei por... Eu era goleiro, esse tamanho todo meu, tá? Quando você me vê pessoalmente, você vê que eu não sou alto. Então, assim, eu fui preparador goleiro, depois, durante 5, 6 anos, trabalhei como preparador físico, tá? Sub-20 profissional. Em 2008, migrei para a questão de categorias de base, comecei a trabalhar no Guarani de Campinas, na Sub-15, depois do Guarani de Esportivo Brasil, período muito bom naquela época do esportivo, de formação. Depois vim para o Grêmio, Inter, Figueirense, Inter praticamente quase 5 anos de trabalho ali, e hoje estou tendo essa oportunidade no Flamengo. Eu sempre pensei da seguinte forma, Letícia. Quando eu trabalhei na 17, trabalhei muito tempo também em Sub-17, eu queria ser uma referência dentro do processo Sub-17 a nível nacional de trabalho. Quando eu conquistei essa oportunidade de trabalhar em Sub-20, que foi no Internacional a primeira vez, lá atrás, 2017, lá ainda, eu sempre pensei na questão assim, eu quero ser uma referência em termos de desenvolvimento de atletas e jogo para a categoria, tá? Então, acho que esse é o grande desafio nosso, né, como treinador. Eu acho que muitas vezes, se eu começar a pensar demasiadamente lá na frente, relação profissional, relação isso, aquilo, você esquece do teu momento, onde você está. Então, assim, a frase que eu uso sempre, o meu quintal é o mais bonito. Eu não fico olhando para o quintal do vizinho, né? Acho que isso é uma das coisas que a gente tem que sempre utilizar isso e levar isso como propósito de vida. Ser treinador profissional é um objetivo? Mas é um objetivo a médio prazo. Eu tenho que estar muito sustentável na Sub-20, eu tenho que ter algumas experiências daqui a pouco no profissional,
dentro do ambiente, coisas desse tipo. Então a gente tem que ter muito sólido isso, a gente tem que estar muito claro isso na cabeça nossa. Eu vejo muita gente hoje querendo atropelar processo, né? Querendo chegar rápido. E isso não é uma coisa que me inspira muito. Eu quero fazer as coisas gradativas. Quando eu tiver um dia uma oportunidade de trabalhar no profissional, e não precisa necessariamente ser o profissional do Flamengo, pode ser em outro lugar também, eu estar solidificado e conseguir permanecer no profissional. Porque hoje, para permanecer no profissional, é só os fortes que sobrevivem, é só os top que sobrevivem. Então, quando a gente chegar nesse momento aí, a gente tem que interpretar isso e a gente não pode depois chegar e retroceder e voltar de novo no processo de base. Então, hoje eu estou muito feliz onde eu estou e pretendo trabalhar para ser uma referência dentro do processo de trabalho aí a nível nacional. Esse é o propósito que eu tenho e desenvolver os meninos. Acho que esse é o propósito que eu tenho hoje dentro do trabalho. Fábio, muito obrigada. O bate-papo foi excelente. Vou te liberar, que daqui a pouco tem treinamento. A equipe precisa do treinador ali para passar todas as orientações. Queria agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite, por ter me respondido lá atrás quando você chegou ao clube. É um prazer. Não vejo a hora de poder acompanhar um pouquinho do seu trabalho pessoalmente, né? Agora que as coisas estão melhorando. Sei que estou convidadíssima a ver um pouquinho de perto o seu trabalho. Teremos torcida, como você falou, né? Daqui a pouco, na próxima temporada. Então, acho que vai ser um momento muito especial para você também conseguir jogar aí pelo Brasil com a torcida do Flamengo, acompanhando de perto o Sub-20, você sentir o calor dessa nação. Muito obrigada novamente, espero que você tenha gostado do bate-papo e pode encerrar aí, pode falar, deixar suas últimas considerações. Agradecer pela oportunidade de estar falando um pouco sobre o trabalho, acho que isso é importante, né? E esse espaço que se tem de falar um pouco sobre o processo, sobre o trabalho, é um dos espaços que mais nós, treinadores, nós da base, é importante para vocês entenderem um pouco, o torcedor entender um pouco como as coisas têm funcionado e sempre à disposição, Letícia, e continuar sempre fazendo o Flamengo do tamanho que o Flamengo merece, do tamanho que ele é, né, realmente. Então esse é um dos propósitos e objetivos que a gente tem e sempre à disposição aí de vocês. Espero ter colaborado um pouquinho aí também com relação a algumas informações também, tá? Com certeza colaborou, muito obrigada. E para quem está sempre de olho na base, Coluna do Fla tem todas as informações, a gente está sempre olhando Sub-20, Sub-15, Sub-17, a gente está sempre por dentro de tudo que acontece no Flamengo. colunadofla.com. E a galera que acompanhou aqui, meu muito obrigado. Peço para vocês compartilharem a live, soltar o dedo no like ali, que é muito importante, deixa seu comentário aqui também. Fico muito feliz com esse bate-papo, foi ótimo. E agora o Fábio Matias, que é o treinador do Sub-20, vai para mais um treinamento para a equipe do Flamengo chegar aonde tem que sempre estar, que é no pódio. Muito obrigada e saudações rubro-negras.